E a nova fase da Operação Presságio teve desdobramentos ao longo desta quarta-feira aqui na capital. 4 pessoas foram presas. O Paulo Miller, que acompanha o caso desde o início, ontem inclusive acompanhou intensamente os desdobramentos dessa operação. Agora atualiza as informações para a gente, Paulo. Ontem, Karina, foi um dia bastante movimentado aqui em Florianópolis. Essa notícia caiu como uma bomba, já que a primeira fase da operação ela foi deflagrada lá no dia 18 de janeiro, quando 24 mandados de busca e apreensão haviam sido cumpridos pela polícia por determinação da Justiça, autorização da Justiça. E a partir daquela primeira fase, houve a apreensão de aparelhos celulares e de análise do conteúdo das conversas. Então tinha muito material que a polícia ainda estava analisando. Para essa segunda fase da operação, ontem, no finalzinho da manhã, comecinho da tarde, essa segunda fase da Operação Presságio estava sendo mantida ainda sob total sigilo. A Justiça derrubou esse sigilo no comecinho da tarde de ontem e o documento com todo esse embasamento das prisões, com todo esse levantamento que a polícia analisou do restante, do conteúdo das conversas que foram recuperadas dos celulares, porque a gente sempre lembra que nesse aparelhozinho aqui, gente, a gente pode apagar as coisas, mas a polícia consegue rastrear. Tem mecanismos que a polícia consegue recuperar essas conversas. E foi exatamente isso que aconteceu na Operação Presságio com esses aparelhos eletrônicos que foram apreendidos com os investigados. Porque, por enquanto, eles são investigados. Eles não são réus nesse processo, nesse momento. Daí, para basear essas prisões, a polícia pegou essas conversas, recuperou essas conversas, áudios inclusive, que daqui a pouquinho a gente vai compartilhar, que o Grupo ND teve acesso com exclusividade aos áudios dessas conversas, mensagens de textos também por aplicativos de mensagens. E aí, de acordo com a investigação, de acordo com o que apontou a Polícia Civil, havia um risco dos investigados destruírem provas e prejudicarem o restante da investigação que está em andamento. A gente lembra que essa investigação ela começou por meio de uma denúncia de crime ambiental no Complexo Nego Querido, na passarela Nego Querido, durante uma greve da CONCAP, lá em 2021, quando foi contratada uma empresa terceirizada, a Amazon Forte, e o Complexo Nego Querido, a passarela do Samba, o terreno, foi usado como uma estação de transbordo, ou seja, para despejar o lixo lá, para outros caminhões pegarem o lixo e levarem para o aterro sanitário em Biguaçu. Essa estação de transbordo, ela funciona no bairro Itacorubi, onde há licença, onde há um tratamento, mas naquele momento da greve da CONCAP, a estação estava trancada pelos grevistas naquele momento. Então, por isso que foi autorizado pela Secretaria do Meio Ambiente, na época, pelas pessoas responsáveis, fazer a estação de transbordo provisória lá, então, no Complexo Nego Querido. E aí veio essa avalanche de informações, de denúncias, de suspeita de corrupção, o que a polícia já fala nos próprios autos do processo. Só a segunda fase, para a gente ter uma ideia, gente, o documento tem mais de 500 páginas, de uma extensa investigação aí de parte das conversas que foram recuperadas nos celulares dos investigados. Então a polícia fala, que se instalou dentro da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis, que era comandada pelo agora ex-secretário Ed Pereira, uma verdadeira organização criminosa de desvio de dinheiro público. A gente vai acompanhar um pouquinho do que aconteceu ontem, de como que foi o desenrolar do dia de ontem da Operação Presságio, na reportagem do nosso colega Paulo Metlin. Vamos ver. A segunda fase da operação aponta que o desvio de dinheiro público para o enriquecimento ilícito dos investigados era recorrente. Foram encontradas irregularidades em 8 termos de fomento, documentos de parceria da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis com as organizações da sociedade civil. A investigação mostra que o grupo criminoso usava pessoas laranjas para a emissão de notas fiscais fraudulentas sem a devida prestação dos serviços contratados. Esses indivíduos recebiam o pagamento das organizações e depois devolviam o valor a um dos investigados. A investigação desse esquema começou após a denúncia de supostos crimes ambientais pela Amazon Forte. A empresa foi contratada de forma emergencial em 2021 para prestar o serviço de coleta de lixo em Florianópolis devido à greve da CONCAP. O contrato durou por 17 meses e custou aos cofres públicos cerca de 29 milhões de reais. A primeira fase da operação foi deflagrada em 18 de janeiro deste ano,
para investigar a prática de crimes ambientais e contra a administração pública. Na época, a Prefeitura da capital exonerou 2 secretários e 2 assessores parlamentares. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em endereços de Florianópolis, Palhoça e Balneário Camboriú e decretou 4 prisões. A do ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, Ed Pereira, apontado pela investigação como líder do esquema. O ex-diretor de projetos da Fundação Franklin Cascais, René Raul Justino, que era operador financeiro e braço direito de Ed Pereira. O ex-coordenador técnico da Organização Social Futebol da Inclusão, Kleber Ferreira, que é apontado pela polícia como articulador e operador no esquema de desvio de verbas que deveriam ser aplicadas em projetos sociais. E o ex-gerente de projetos esportivos da Fundação Municipal de Esportes, Lucas da Rosa Fagundes, responsável por lavar o dinheiro. Todas essas informações que a gente acabou de ver nessa reportagem, que foram compartilhadas pelo nosso colega Paulo Metlin, todas elas estão lá nos autos, nessas mais de 500 páginas que eu mencionei, desse processo que faz parte da segunda fase da Operação Presságio. Então, inclusive, os cargos que essas pessoas ocupavam estão descritos e são afirmados pela Polícia Civil que essas pessoas ocupavam esses cargos aí. Pois bem, gente, ontem, como eu comentei também, foi quebrado, foi levantado o sigilo de toda essa segunda fase da Operação Presságio. Nós tivemos acesso, o Grupo ND teve acesso a todo esse documento aí com essas mais de 500 páginas e a gente teve acesso também com exclusividade com os áudios das conversas que embasaram a Polícia Civil a fazer o pedido dessas prisões preventivas que foram autorizadas pela Justiça. Depois de cumpridas essas prisões, ontem à tarde, os 4 presos passaram por uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz avalia se houve algum exagero nas prisões, se houve alguma violência policial, se tudo o que estava lá decretada na medida de prisão preventiva foi cumprido, se estava tudo legal. E aí a Justiça entendeu que tudo estava dentro da legalidade e manteve todas as prisões preventivas. Tanto é que eles foram encaminhados, depois de fazer exame de corpo de delito, aqui para o complexo penitenciário da Agronômica. Na audiência de custódia, antes da gente falar sobre os áudios, só esclarecendo que na audiência de custódia, um dos presos, que é o ex-secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis, Ed Pereira, relatou para o juiz que estava aí sofrendo, tinha medo, na verdade, da insegurança aqui no complexo. Isso porque ele teria sido, junto com a esposa, assaltado recentemente e ele teria algum parente ou amigo policial e que isso poderia, de alguma forma, prejudicar a segurança dele aqui dentro do complexo penitenciário da Agronômica. E aí o juiz entendeu por bem manter Ed Pereira numa sala separada para justamente garantir a preservação da segurança do ex-secretário, da própria integridade física. Isso foi atendido, o juiz determinou isso. Então, a informação que a gente tem de bastidores aqui é que Ed Pereira está na parte aqui da casa de custódia do complexo penitenciário da Agronômica. Pois bem, gente, então, como eu falei, o Grupo ND teve acesso ontem com exclusividade dos áudios dessas conversas. Inclusive, parte dos áudios ontem nós compartilhamos com exclusividade no ND Notícias. E agora a gente vai ouvir trechos de 3 conversas. Tá? Ao longo de todo o dia de hoje, a gente vai mostrar nos nossos noticiários outros áudios. Esse primeiro áudio que nós vamos ouvir é o áudio do René Justino, ex-diretor de projetos da Fundação Franklin Cascais. Esse áudio ele encaminhou para o Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis, no dia 19 de maio. De acordo com a Polícia Civil, nessa conversa, nesse trecho da conversa, se tem ali muito claro a forma com que se burlava, por exemplo, a prestação de contas dos projetos sociais que eram financiados pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis. Vamos ouvir esse áudio. Não, beleza, só que a gente vai botar as coisas amanhã, tá? Então, eu fiz uma pequena sacanagem na publicação de propósito para facilitar a nossa vida, que eu botei o nome dos projetos e não o nome da entidade, até para não aparecer as entidades que foram contempladas 3 vezes, tá? Então, o que acontece?
o nome dos projetos, a gente muda no Bússola com uma facilidade absurda, tá? Muito fácil de fazer isso. Eu fiz isso de propósito para poder fazer jogo, porque eu sabia que poderia dar uma porque todo ano dá. Então, fui esperto nisso. Se quiser resolver, dá para resolver amanhã. Esse pi que vocês ouviram no áudio ali é porque tem um palavrão no meio. Então a gente colocou esse pi ali. Esse segundo áudio que a gente vai ouvir, ele demonstra, de acordo com as investigações, de acordo com o que está lá no processo, de acordo com a Polícia Civil, uma forma de um esquema também de combinação de licitação dentro da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis, em que as licitações elas eram direcionadas para evitar que concorrentes ganhassem e direcionar para uma empresa específica. Esse áudio específico, ele trata de uma combinação, de acordo com a Polícia Civil, de acordo com as investigações, para a contratação da montagem de tendas para a Cidade do Samba. A Cidade do Samba, né, que foi no último carnaval usada, foram as tendas que foram montadas ao lado do Centro-Sul, né, para que as escolas de samba pudessem ter um galpão para montar os carros alegóricos lá. Esse áudio é de uma conversa recuperada de um dos celulares apreendido durante a primeira fase da operação. Esse áudio ele foi encaminhado por Ed Pereira para o René Justino, mas quem fala nesse áudio é o Henrique Alves, que é um empresário. O Henrique Alves encaminhou o áudio para o Ed Pereira e daí o Ed Pereira encaminhou para o René Justino lá no dia 23 de novembro. Vamos ouvir então o que disse o Henrique Alves nesse áudio que tinha como destino Ed Pereira, mas que depois foi encaminhado para o René Justino. Vamos ouvir. Esse último que eu mandei para você aí, a descrição do material, você vai tirar essa lona G320. Não vamos colocar que é de lona. Certo? Vamos colocar só um galpão de armazenagem galvanizado a fogo, entendeu? Não vamos falar que é de lona, entendeu? E o prazo de entrega até dia 10 de janeiro, entendeu? Tem que entregar esses 8 módulos de 15 por 15, entendeu? Não vamos colocar lona, porque aí nós tiramos muita gente da parada, entendeu? E o local de montagem no Centro-Sul, na beira da praia, tipo assim, porque o povo fica com medo, entendeu? A Polícia Civil anexa nesses documentos, essas mais de 500 páginas da segunda fase da Operação Presságio, documento de que a empresa da qual o Henrique é sócio realmente ganhou esse pregão de contratação dessas tendas e que o material que foi usado para montar essas tendas é de lona. Não é o material ali, né, conforme estava sendo direcionado, nas palavras do próprio Henrique ali que a gente ouviu, para afastar os concorrentes. Então, há esse documento lá comprovando, né, um pregão ali na ordem ali de R$980 mil, um pregão mais amplo com relação ao fornecimento dessas tendas. Isso, inclusive, é comprovado também nesse terceiro áudio que a gente vai ouvir. Esse terceiro áudio, ele é do dia 27 de dezembro de 2023. Nesse, a voz que aparece ali é de Ed Pereira. Ed Pereira, então, confirma para René Justino, já que esse áudio foi encaminhado para René Justino, a assinatura desse contrato com essa empresa que estaria ali orientando de que forma que deveria ser feita a licitação para afastar os concorrentes. Dá uma olhada. Cara, eu te mandei os dois assinados. Se precisar do token, me avisa que eu vou lá e pego, tá? Beijo. Então tá aí, essa é uma parte dos áudios que a gente teve acesso. Como eu falei, ao longo de todo o dia de hoje, a gente vai divulgar o restante dos materiais nos nossos telejornais e também no nosso portal ND+. Claro, como manda o bom jornalismo, nós procuramos a defesa de todos os citados aí durante a reportagem do nosso colega Paulo Metlin e durante essa nossa participação ao vivo aqui. Então, primeiro, ao que disse a defesa de Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esportes aqui de Florianópolis, apontado pela Polícia Civil como o cabeça dessa suposta organização criminosa que se instalou dentro da Prefeitura para o desvio de recursos públicos. A defesa disse o seguinte, abre aspas,
O advogado que responde ele aí, gente, é o Cláudio Gastão da Rosa, tá? Segundo o advogado, abre aspas, o inquérito é bastante volumoso, por isso, a princípio, não vai se manifestar acerca dos fundamentos. Continua a nota, pelos quais o juiz entendeu agora decretar a prisão de uma pessoa primária, sem antecedentes, que estava colaborando com as investigações e sempre estava à disposição da Justiça, fecha aspas. O advogado do René Justino, que é representado pelo advogado Pedro de Queiroz, afirmou o seguinte, que essa medida, as provas primeiro, foram obtidas de forma ilícita e por isso que essa medida ela é igualmente arbitrária e também ilegal. A defesa também disse receber com veemente irressignificação e também preocupação com o Estado democrático de direito essa nova medida extrema em face de seu constituinte. Vocês não estão percebendo que está entrando um caminhão aqui, talvez o áudio fique um pouco prejudicado. A defesa do Lucas Fagundes, a defesa representada pela advogada Zenilda Cardoso, diz o seguinte, abre aspas, das 23 laudas do inquérito, apenas em um parágrafo consta o nome do cliente dela, o Lucas, como emissor de algumas notas fiscais. Essas notas teriam sido emitidas pelo Lucas ser formado em educação física e ele ter ministrado aulas de handebol, que o Lucas desconhece os fatos que envolveram os demais acusados e que no celular dele nada foi apreendido em conversas relacionadas com os outros envolvidos e colocou a conta bancária dele à disposição da Justiça e também está colaborando e já prestou depoimento à delegacia relatando aí o que foi apurado. Ainda de acordo com a advogada, a inocência dele vai ser provada nos autos, fecha aspas. A defesa de Kleber Ferreira disse que vai se manifestar só quando tiver acesso a todos os autos dos processos. Nós procuramos também o sócio da empresa citada ali, o Henrique, a empresa citada, o próprio Henrique, mas a gente ainda não teve um retorno do empresário, do áudio que a gente acabou de ouvir aí também. A gente segue acompanhando, o ND+, tem informações também mais atualizadas e ao longo do dia a gente divide mais esses áudios que estão agora públicos e que foram obtidos com exclusividade pelo grupo ND.